O que Harry Potter, Game of Thrones e a Bíblia têm em comum? Há gigantes em todas essas obras. Mas embora a existência dessas criaturas gigantescas também seja mencionada em muitas outras fontes antigas, sempre colocamos as histórias sobre os canibais empunhando clavos, no reino dos mitos e lendas. Mas estamos fazendo uma injustiça aos gigantes. Existem achados arqueológicos que provam que uma espécie extraordinariamente grande já percorreu nosso globo? A resposta assustadora a essa pergunta é sim. Você quer saber do que se trata esse tópico emocionante? Então fique ligado e mergulhe no misterioso mundo dos gigantes com a gente. Antes de começarmos, não se esqueça de clicar no botão de curtir e tocar o sino de notificação para se manter atualizado com todos os nossos vídeos futuros. Além disso, fique por aqui até o final para aprender sobre uma das evidências mais chocantes que os cientistas encontraram nos últimos anos. Debates científicos. Há pouco mais de 2 anos, foi postado no YouTube um vídeo mostrando um pesquisador com alguns ossos antigos. Mas o que levou o paleontólogo e arqueólogo americano Lee Berger a revelar uma configuração tão incomum de ossos da coxa e um crânio? Bem, a resposta a essa pergunta é encontrada em um artigo publicado recentemente na revista Discover. A manchete: os gigantes já existiram, a pergunta não é tão maluca quanto parece. Segue o conteúdo que corresponde à pergunta central da seguinte forma: não, provavelmente não. Consequentemente, nossos ancestrais eram significativamente menores do que nós. Achados ósseos extraordinariamente grandes são devidos a distúrbios de crescimento isolados e de forma alguma sugerem a existência de um gênero incomumente grande. Em detalhes, há apenas uma voz no artigo do Discover, e é Lee Berger. Assim, o pesquisador afirmaria que o gênero Homo heidelbergensis, com um comprimento de corpo de mais de 2,15 metros, era significativamente maior que os humanos modernos, mas evidências para essa tese são extremamente escassas. Agora que Berger tomou conhecimento do artigo relevante, ele o usou como uma oportunidade para descrever sua visão das coisas com mais detalhes. Embora o professor da Universidade de Witwatersrand, na África do Sul, já tenha fornecido alguns insights importantes, como o fato de que o filho de Taung foi vítima de uma ave de rapina, ele é tudo menos indiscutível entre seus pares. Em 2006, Berger descobriu os restos de hominídeos muito pequenos, de 2 a 3 mil anos de idade, e sugeriu que eles poderiam ser uma espécie separada. A categorização de um achado fóssil para uma possível forma de transição entre Australopithecus e Homo também levou alguns dos colegas de Berger a chamá-lo de exagerado e autopromotor. Então, enquanto vimos como o resto do mundo profissional se sente em relação a Lee Berger, vamos deixar o americano falar por si mesmo e ouvir como ele justifica suas teorias. Achados de ossos postos à prova. Depois de algumas palavras introdutórias, nas quais Berger se apresenta e discute brevemente o artigo do Discover, e nomeia publicações que tratam criticamente de suas teses, o americano começa a falar sobre os ossos à sua frente. Em primeiro lugar, o especialista examina um fêmur extraordinariamente grande, o que ainda causa muitas suposições por entre os especialistas. Encontrado em uma mina na Namíbia, ainda não temos como saber quantos anos realmente tem essa relíquia fossilizada de um indivíduo extraordinariamente grande. Embora o espécime seja frequentemente classificado como parte do Homo heidelbergensis, a verdade é que não sabemos com qual espécie estamos realmente lidando, disse Berger. A questão de saber se a coxa visivelmente grossa tem dezenas de milhares, centenas de milhares ou mesmo alguns milhões de anos também permaneceria sem resposta. Mas como relacionar o tamanho desse achado? Nesse sentido, Berger usa um truque tão simples quanto eficaz. Ele compara os ossos com o do Homo erectus. Colocadas lado a lado, não há dúvida de que uma coxa parece significativamente mais grossa e robusta que a outra. Para a classificação, com um comprimento corporal médio de 1,65 m, o Homo erectus era quase tão alto quanto os humanos modernos. Globalmente, um homem tem estatisticamente 1,70 m de altura, para mulheres é 1,60 m. Embora a comparação direta sugira fortemente que o indivíduo era excepcionalmente grande e pesado, Berger foi acusado de julgar mal suas alegações de altura e peso. Mas por que isso? Para entender isso,
O pesquisador primeiro explica como se pode tirar conclusões sobre o tamanho geral de um indivíduo, a partir do exame de um fêmur. Uma maneira é relacionar o tamanho da articulação com o tamanho do osso. Como resultado, também podem ser feitas declarações gerais sobre a estatura e o comprimento do corpo do respectivo ser vivo. A aplicação desse método ao fêmur extraordinariamente espesso resulta em um indivíduo com pelo menos 2,15 metros de altura. No entanto, há também um caso que se desvia desse esquema de dimensionamento comum, os neandertais. Por exemplo, as cabeças conjuntas de nossos parentes extintos eram muito grandes em relação ao comprimento de seus ossos, mas é sabido que os neandertais não eram gigantes adultos, mas tinham um físico robusto e atarracado. Com uma altura média de 1,60 m, chegavam a pesar 80 quilos. Então, estamos lidando com um caso semelhante com os restos da suposta criatura gigantesca. Aqui também se aplica o seguinte: para chegar mais perto da resposta a essa pergunta, vale a pena uma comparação direta de neandertais e gigantes. Ao contrário do seu nome oficial, os neandertais não se sentiam apenas em casa a leste de Düsseldorf. Cerca de 230 mil anos atrás, os neandertais se desenvolveram pela primeira vez na Europa, antes de se espalhar por grandes partes do continente e mais tarde até a Ásia Ocidental e Central. O parente do homem moderno já desapareceu da face da Terra por cerca de 30 mil anos e ainda nos dá uma visão viva do passado. De fato, o fêmur do homem de Neandertal e o do parente gigante são muito semelhantes. Mas embora os neandertais fossem menores do que o Homo erectus, seus ossos da coxa parecem significativamente maiores em uma comparação direta. Sobre o achado recuperado na África, Berger agora afirma que seus pares se enganam ao comparar seu tamanho e estatura com o dos neandertais. Portanto, não devemos ignorar aqui um fator essencial, a saber, o respectivo domicílio dos diferentes indivíduos. Os neandertais sentiam-se principalmente em casa no clima frio da Europa, enquanto suas contrapartes habitavam áreas tropicais ou subtropicais. E isso, de acordo com Berger, é exatamente o que faz a pequena mas sutil diferença. Não devemos cometer o erro de transferir os métodos de dimensionamento usados em achados europeus e asiáticos para os africanos. Comparada com a África, a Europa parece incrivelmente pequena, e como resultado de fatores externos, como a idade do gelo, podem ter ocorrido adaptações físicas que simplesmente não ocorreram na África. Em outras palavras, os físicos dos neandertais eram únicos e não tinham nada a ver com os desenvolvimentos que ocorreram nas regiões mais quentes. A esse respeito, outras descobertas já haviam mostrado que a evolução na África teve florescimentos completamente diferentes do que em outras partes do mundo. Nesse contexto, os fatos parecem claros para Berger. A localização na Namíbia, em combinação com a espessura e o tamanho do osso, não deixa dúvidas de que se trata de restos de uma espécie gigantesca. Mas por que a informação sobre um hominídeo de 2,15 metros de altura e 90 quilos repetidamente está na mira de colegas críticos? Por que os demais cientistas atacam o que, segundo Berger, nada mais é do que conhecimento objetivo? Neste ponto, o americano faz um desvio inesperado, direto para o Antigo Testamento. Ossos de um gigante. A maioria dos especialistas critica as afirmações de Berger porque rejeita o criacionismo. Em contraste com a teoria da evolução, esta visão é baseada na convicção de que o cosmos, a vida e, finalmente, o homem foram criados conforme está escrito nas Sagradas Escrituras. Como é bem sabido, a Bíblia descreve, entre outras coisas, um dilúvio devastador que matou inúmeras criaturas. E dizem que os misteriosos nefilins foram vítimas das massas de águas furiosas. Em detalhe, estes eram seres híbridos gigantescos que foram gerados por criaturas divinas e mulheres humanas. No entanto, os defensores do criacionismo não se referem apenas a textos com milhares de anos. Eles também procuram achados arqueológicos no mundo moderno que sustentam suas teses. Como resultado, os seguidores ficam particularmente irritados quando ouvem de um cientista respeitável como Lee Berger, que fala da existência de indivíduos extraordinariamente grandes. Mas o que o americano diz sobre os relatórios nefilins correspondentes? O fêmur é realmente os restos de um gigante? A esse respeito, Berger diz: sim, estamos lidando com um gigante aqui, mas um gigante em comparação com seus coespecíficos, e não um gigante no sentido clássico e mitológico. Para esclarecer essa descrição, o americano se refere ao seguinte exemplo: se víssemos na rua um homem de 2 metros de altura,
ele também nos pareceria uma espécie de gigante, mas as coisas são bem diferentes em cada X, qualquer time da NBA. Pegada misteriosa. Que outra evidência existe de que gigantes podem ter caminhado entre nós há muitos anos? Bem, uma pegada estranha gerou especulações. Estima-se que a pegada misteriosa tenha entre 200 milhões e 3 bilhões de anos. Este achado imediatamente gerou debates e discussões acaloradas. Esta incrível pegada foi descoberta por um fazendeiro chamado Stoffel Coetzee, enquanto caçava em 1912. Naquela época, o lugar era uma parte profundamente isolada da África do Sul, conhecida como Transvaal Oriental, repleta de animais selvagens como antílopes, gnus e leões. Hoje, a pegada ainda está na mesma condição em que foi descoberta. Segundo especialistas, a possibilidade de ser uma farsa é extremamente pequena devido ao seu afastamento. O padrão de erosão dentro do pé se assemelha muito à erosão natural ao redor da pegada. É inconcebível que em alguns milhares de anos atrás, alguém tivesse decidido esculpir uma enorme pegada na rocha neste estágio específico. Ainda hoje é difícil encontrá-lo. Se você não sabe onde está, o verdadeiro mistério é como esse fenômeno incrível surgiu. É uma parte geológica reconhecida da África do Sul e aparece em todos os mapas geológicos, razão pela qual esta pegada é um mistério tão incrível. Pode ser descrito como um granito pórfiro espesso, que passou por várias fases distintas de resfriamento. O resultado é uma mistura interessante de grãos grandes e pequenos. Por causa disso, as empresas de granito estão dispostas a abrir esta área para extração de granito, porque é de alta qualidade após o polimento. Na geologia sul-africana, este afloramento é chamado de Betholite Mpuluze, e a rocha tem oficialmente cerca de 3,1 bilhões de anos. Prova de Nefilins. Para muitas pessoas, essa marca é uma evidência registrada da existência dos gigantes filhos de Deus, ou Nefilins, mencionados na Bíblia e em outras escrituras. Há rumores de que esses Nefilins, também simplesmente chamados de gigantes, eram anjos caídos que se reproduziram com mulheres humanas, resultando em descendentes gigantes, que eram híbridos de anjo humano. Mas em quase todas as outras histórias não cristãs, abundam as lendas sobre as relações entre deuses e homens mortais, e entre deusas e mulheres mortais, produzindo semideuses ou heróis. Há também uma mitologia comum, que descreve como uma raça de pessoas com estatura gigantesca existiu. Quem eram esses Nefilins? As escrituras mostram que eles são descendentes de convênios malignos entre seres divinos e as filhas dos homens. Uma passagem bíblica que simplesmente diz: seguindo os eventos dos anjos caídos, havia então gigantes na terra, sugeriria a conexão entre os filhos de Deus, ou anjos, e as filhas dos homens, ou humanos. No entanto, isso é pouco mais que uma teoria, e certas denominações do cristianismo rejeitam veementemente a ideia de que sempre existiram gigantes vagando pela terra, chegando ao ponto de afirmar que nunca houve anjos caídos também. Como os gigantes chegaram à Terra? Há também outra teoria sobre a origem dos gigantes, e ela fica em algum lugar entre a verdadeira história cristã e o reino das conspirações e teorias. Embora as histórias e afirmações que você está prestes a ouvir certamente pareçam um pouco estranhas, muitos historiadores e especialistas em conspiração acreditam que pode haver alguma verdade nelas. Você pode ter ouvido falar dos Anunnaki, uma suposta raça antiga de seres superiores, que, segundo alguns, pode ter sido a razão por trás da existência da humanidade na Terra. De acordo com os povos antigos da Mesopotâmia, os Anunnaki eram uma raça divina que costumava habitar com os humanos na Terra, semelhante à forma como os anjos foram descritos na Bíblia. Então, é possível que os Anunnaki possam ter sido os lendários caídos que quebraram a lei de Deus e fizeram o que quiseram com as chamadas filhas do homem. A maioria das pessoas na Mesopotâmia rejeitou a ideia de que os Anunnaki foram os criadores da humanidade. Eles dizem que os Anunnaki tinham um alto nível de conhecimento que os levou a serem altamente respeitados e adorados pelos povos antigos. Sabemos que eles teriam sido liderados por um governante chamado Enki e que ele supervisionaria o desenvolvimento da humanidade e interviria para dar dicas quando fosse necessário. Se pensarmos no tempo dos antigos sumérios, o primeiro assentamento humano já descoberto, o povo sumério afirma que todo o seu conhecimento foi dado a eles por uma raça de humanos que supostamente desceu do céu. Dizem que essas pessoas os ensinaram sobre a agricultura moderna, ajudaram a inventar a roda
o arado e ajudaram a domesticar animais. Se essas alegações forem verdadeiras, é possível que os Anunnaki tenham tido um papel ativo no desenvolvimento da humanidade e possam ter nos ajudado a avançar milhares de anos em questão de dias, ensinando-nos tarefas complicadas e presenteando-nos com máquinas que levariam centenas de anos para se desenvolver. A teoria diz que quando os Anunnaki viram que a humanidade havia começado a trilhar um caminho obscuro, ficaram com raiva e começaram a destruir áreas da Mesopotâmia com desastres naturais, o que explicaria por que grande parte da área foi destruída desde os tempos antigos. Mas do jeito que está, tudo isso é pouco mais que uma teoria. Ok, pessoal, agora precisamos da opinião de vocês. O que você acha das observações de Lee Berger? Você acha que o indivíduo realmente atingiu dimensões extraordinárias? Ou seu tamanho era mais parecido com o do Neandertal? Como sempre, deixe-nos saber seus pensamentos, sugestões e comentários sobre o vídeo de hoje nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever para nunca mais perder um de nossos vídeos. Obrigado por assistir, se cuidem e até a próxima!